Olá pessoal, tudo bem? Então vamos cobrir aí os leilões da semana. Essa semana nós tivemos dois leilões. Primeiro, dia 13 de outubro, cujos resultados estão aí na tela, gente. É a venda de NTN-B, ou seja, Tesouro IPCA+, com juro semestral. Lembrem que as instituições financeiras, os tubarões, grandes bancos, fundos de pensão, fundos de investimento, eles não têm Tesouro IPCA principal. Isso é um privilégio do Tesouro Direto. Pois bem, nesse leilão aqui foram arrecadados quase 4 bilhões de reais, sendo que desses 4 bilhões, 2 bilhões e meio foram no Tesouro IPCA 25 que eles têm, né? Vamos ver aqui quanto está, 62%, gente, no IPCA 25. Então, aqui ainda nesse leilão não teve o IPCA 23, que foi lançado, que eu estou realmente bastante curioso para saber o que vai acontecer. Outra questão interessante, então, volume financeiro, então 60% nesse prazo aí. Quanto que vendeu do que foi ofertado? 85%. Muito legal, gente, muito legal. Vejamos que, tanto na volta 1 quanto na volta 2, volta 1 instituições comuns, volta 2 instituições dealers, quer dizer, as que têm que garantir a liquidez no mercado secundário, todas elas compraram, certo? Nos prazos mais longos, a gente vê que tem aí algum volume na NTN-B 2030, que é o mesmo nosso Tesouro IPCA+, com juros semestrais para 2030, houve uma entrada de 450 milhões de reais, interessante, proporcionalmente é muito pouco, não chega aí a 15% do que foi ofertado, mas compraram alguma coisinha, tá? O 2040 compraram só uns troquinhos, uns trocados, 30 milhões de reais, e os 55, gente, compraram 400 milhões de reais. E esse volume ofertado aqui foi quase que comprado integralmente, hein? 91%. Isso aqui é bem interessante, chama bastante atenção. Então, gente, desse volume aqui de NTN-B, quase 4 bilhões de reais, 3 bilhões 940 milhões, a taxa do 25, gente, 2,28, certo? E o que nós estamos tendo no Tesouro IPCA 26, pessoal? Nós estamos tendo no Tesouro Direto o IPCA 26 oscilando entre 2,8 e 2,9 nesses dias. Então, uma taxa muito superior, certo? Entre 0,5% e 0,6% acima da NTN-B 25 que eles têm aqui. Então, gente, a taxa muito atrativa no Tesouro para um papel que vai ter só um ano a mais de prazo. Então, realmente, o Tesouro está muito interessante. Vamos ver agora os leilões que ocorreram no dia 15. Então, aqui, gente, NTNF, Tesouro pré-fixado com juro semestral, volume financeiro de 325 milhões de reais. Vejam que, dessa vez, o Tesouro ofertou bem menos do que no outro leilão, que tinha ofertado 500 mil e 1 milhão de papéis. Agora ofertou apenas 150 mil papéis, voltou a ofertar um volume reduzido, apesar da taxa até ter diminuído um pouco. No outro leilão de NTNF nós vimos essa taxa aqui superior a 8%, agora 7,96%, o mercado aí absorveu aproximadamente 85%, e no prazo para 2027 absorveu 100% do que foi ofertado a 7,26%. Então, gente, taxas aí que no Tesouro eu já anotei isso, falei numa abertura de mercado, que o nosso prefixado 31 ele está com a taxa até bem abaixo do DI para o mesmo prazo. E nos leilões ele chegou a bater 8%, ele foi vendido a mais de 8%, e essa taxa não passou para o Tesouro, né? Então isso é mais uma coisa que me deixa ainda afastado desse papel pessoalmente, tá? Eu sei que tem muita gente que gosta, que investe, maravilha. Estamos juntos, mas não necessariamente nesse papel, tá? Mas então o prefixado com juros, ele
ele está tendo essas características aí que não estão me agradando particularmente. Aqui o volume, né, pessoal, foi pequeno aí, 325 milhões de reais. A gente compara com os das NTNBs, ó, foi menos que a volta 2 da NTNB 25, foi menos que a volta 1 do 2030 e foi menos que a volta 1 da NTNB 2055. Então olha aí que coisa interessante, né, pessoal? Os tubarões comprando em dinheiro, ó, olha, 405 milhões de reais. Ou seja, mais do que o volume total aqui de prefixado, com juros semestral, que foi 325 milhões. Eles compraram 405 milhões para o prazo de 2055. Então, assim, ó, eu sempre questiono, gente, eu questiono realmente essa questão que dizem que o Tesouro Nacional não consegue alongar os prazos da dívida. Eu tenho muitas dúvidas quanto a isso, esse não consegue, até porque o Tesouro já demonstrou que sabe muito bem o que o mercado compra e o que o mercado não compra. O Tesouro, a equipe que está lá, eu acho que eles estão muito ligados nessa questão, principalmente quando a gente observa as variações de volume de oferta em determinados papéis e alguns eles simplesmente acertam em cheio. Aqui foi 85% das vendas, aqui foi 91% das vendas, aqui foi 85%, aqui foi 100% das vendas. Quer dizer, o Tesouro sabe o que o mercado quer, o Tesouro sabe. Então ele sabe os prazos que pode ir, ele sabe que tem espaço para esse prazo maior, porque os tubarões compraram mais quantidade em reais e entre NTNB 55 e 40, 30 e 55, até do que esse prefixado com taxa muito boa. Então assim, ó, eu fico com os dois pés muito atrás e com várias pulgas atrás da orelha, várias, tá? Quando querem me passar essa conversinha de que o Brasil não consegue rolar dívida, não consegue alongar os prazos e tal. Olha, eu acho que isso muito tem uma carga, não vou dizer que seria um boato puro de mercado, mas tem uma carga aí de informação especulativa, de informação desencontrada muito grande. Por quê? Mais uma vez, gente, o Tesouro ele acerta as ofertas, ele acerta o volume, ele sabe o que o mercado vai comprar. Então assim, ó, se ele sabe, eu só vou te dizer uma coisa, não é por acaso. Eles não colocam esses números da bela sorte, do puro acaso. Não é isso. Pode ter certeza que tem muito know-how aqui, mas pode ter certeza tranquila do que eu estou falando. Agora vamos ver, gente, um dos pontos altos do vídeo, aí uma cereja do bolo, Tesouro prefixado, e aqui o volume financeiro foi sensacional, foi mais de 26 bilhões de reais, tá? E de novo, chama atenção a taxa Selic implícita para 1º de outubro de 2021, segundo semestre do ano que vem. Selic implícita aqui, meus queridos, 2,75%, mas já admite 2,9%, que é a Selic over de uma Selic máxima, Selic meta de 3%. Até admitiria 3%, mas isso costuma não acontecer, tá? Se a Selic precificada é de 3%, o prefixado vai pagar 3,15, 3,20. Então ainda é 2,75, mas estamos notando que a curva está abrindo. Ou seja, essa taxa aumentando paulatinamente, né? O DI futuro está fazendo aquele sobe e desce maluco. Cada dia está imprevisível. Vocês têm acompanhado a nossa cobertura disso aí. Mas aqui já aumentou um pouquinho, tá? Assim como aumentou também, então o mercado comprou tudo, 20 milhões de papéis ofertados, 20 milhões comprados, no prazo para outubro de 22, que corresponde ao nosso pré-23, com 3 meses de diferença, taxa de 4,56, o nosso pré-23 está com taxa de 4,8, 4,7, 4,8, bem melhor. Aqui foram comprados aproximadamente 68%, e no prazo para 2024,
os 7 milhões de papéis ofertados, 7 milhões vendidos, volta a 2, não houve negociação. Então, gente, foram ofertados aí 28 milhões e meio de papéis e 28 milhões e 90 mil comprados, fazendo mais de 26 bilhões de reais. Eu espero que o mercado não tenha ficado assustadinho com o volume, né? Porque é outro ruído de mercado, né? Que a gente ouve assim, e se a gente tá meio desatento, a gente até cai e acredita. Mas assim, dizer que o mercado ficou assustado, mas comprou tudo, ficou assustado quando o Tesouro ofertou 40 bilhões e o mercado comprou 40 bilhões, o mercado fica assustado e compra, só um pouquinho, né? Só um pouquinho, me esclarece isso. Como é que tu compra se tu tá assustado, tchê? Não faz sentido, né? Não faz sentido. Agora, pessoal, vamos ver a LFT, o Tesouro Selic. Olha aí, vamos ver. Na tela para você, então 15 de outubro, primeiro leilão com o novo prazo. Esse aqui, ó, março de 22. Aqui tem algumas considerações que eu quero fazer, pessoal. Março de 22, o que que acontece? A taxa dele 0,08, tá? Então 0,08 o que que acontece? Vocês viram quando eu fiz a carteira do mês que e vários de vocês também na seção de comentários comentaram que alguns bancos digitais simplesmente não repassaram esse prejuízo que aconteceu no Tesouro Selic. Por quê? Porque provavelmente eles devem ter Tesouro Selic 21 ou LFT 21 na carteira e esse papel rendeu normalmente o CDI. Eu mostrei isso, tá? Mostrei isso no vídeo a carteira do mês referente a setembro, tá? Tá ali. Eu mostrei todos os prazos do Tesouro Selic. O 23 perdeu um pouco, o 25 perdeu mais e o 21 rendeu a mesma coisa que o CDI. Então, pessoal, o que que acontece? Por que essa ideia de aproximar aqui? Bom, aí a gente vai ver nos portais de finanças, né, que muitas vezes são sites de corretoras, então tem conflito de interesse na informação, a gente tem que fazer essa ressalva, tem conflito de interesse. Eles vão dizer e dizem, tá, que é para encurtar a dívida. Mas eu vejo, sabe, como uma outra questão. Eu vejo como a seguinte questão. Vendendo esse papel aqui, essa LFT mais curta, o que que acontece? Ano que vem, essa LFT aqui se comporta como a LFT 21 se comporta agora, certo? Porque ela vai estar 1 ano de vencimento. Ela está 1 ano e meio de vencimento. Em seguidinha, ela está 1 ano do seu vencimento. E aí o que que acontece? Aí a taxa pode oscilar aqui, numa das maiores crises de Tesouro Selic dos últimos 18 anos que aconteceu, porque há 18 anos que isso não acontecia no Tesouro Selic, voltou a acontecer em setembro de 2020, pode acontecer nesse papel curtinho aqui, que ano que vem vai funcionar com uma LFT 21, e aí não vai dar dor de cabeça nos fundos, não vai dar dor de cabeça para os clientes, porque não eram todos os fundos que detinham LFT 21 nas suas posições, certo? Então vamos prestar atenção na realidade das coisas, pessoal. Não vamos cair em conversa, certo? Não eram todos os fundos que tinham LFT 21, aqueles que detinham, os bancos digitais que detinham LFT 21, os fundos performaram melhor, certo? Por quê? Porque a LFT 21 rendeu o Selic, rendeu o CDI, rendeu a Selic Over, tá? E claro, o Selic 25 não, o Selic 26, 27 que tem nos leilões não. Por quê? Porque tem prazo muito longo, a taxa subiu demais e a taxa continua altinha aqui no Selic 27 deles, tá? Na LFT 27, a 0,23% ao ano. Então, o que que mostra isso aqui? Isso aqui vai passar automaticamente para o Tesouro? Agora talvez não, mas talvez fique ali girando em torno de 0,20. Talvez a estabilidade seja 0,20, pelo menos é um sinal que eu estou vendo pela evolução das taxas no próprio Selic 25, que temos no Tesouro Direto, e nas taxas do leilão aqui, que eu estou comentando com vocês nesse momento. Então, pessoal, eu vejo, tá? Agora é minha opinião, eu vejo que o Tesouro colocou isso aqui, vejam, logo após o Tesouro anunciar isso aí, a taxa do Tesouro Selic começou a relaxar. Anunciar o quê? Anunciar que faria a substituição do Tesouro Selic 23 pelo Selic 22 e que colocaria uma NTNB 23.
Não tivemos ainda o leilão com a NTNB 23, mas já temos aqui com o Selic 22. E o mercado começou a acalmar. A taxinha do Tesouro Selic começou a cair, dia após dia, indo de 37 para 26, para 20, para 19. Não sei como vai continuar, certo? No leilão já veio 0,23, quer dizer, pode ser que apareça 0,20, 0,21, mas talvez estabilize nisso. Então, pessoal, o mercado se acalmou com essa LFT 22. Por que se acalmou com essa LFT 22? Porque eles sabem que ano que vem eles vão ter um papel escudo. Um papel escudo que vai fazer o quê? Que vai deixar a carteira estável. Para quê? Para não assustar os clientes super mega conservadores de fundos DI que não gostam de ver oscilação negativa no fundo, certo? Então eu vejo esse lançamento desse papel no Tesouro Nacional, colocar isso nos leilões, até como uma tentativa de estabilizar o mercado frente ao movimento que houve de pressão do mercado, porque esse aumento dessa taxinha, pessoal, eu sempre falei isso, tá? Isso é minha opinião. Isso aqui é pressão do mercado para que o Banco Central volte a aumentar a taxa Selic. Por quê? Porque eles querem ter rendimento calmo e tranquilo no CDI. É isso. Bancos, fundos e tal, eles vivem de vender CDI, gente. E a grande verdade é que os investimentos atrelados ao CDI viraram água com essa redução da taxa Selic, certo? Viraram água. Estão perdendo para a inflação. Vão perder para a inflação. A inflação já está aí, todo mundo, né, Boletim Focus, concordando que vai ser mais que 2%. E aí você tem um CDI de 1,9 que ainda paga imposto de renda. Quer dizer, então os produtos bancários, financeiros, fundos e tal, todos esses atrelados ao CDI viraram água. E aí o que o mercado secundário, onde se negociam LFTs, tá? Onde os bancos trocam entre si as LFTs, trocam entre si e começaram a trocar com uma taxa de desconto, certo? Porque é um papel que ninguém está querendo, entre aspas, com essa taxa. Então essa taxa começou a subir, porque eles começaram a dar descontos cada vez maiores para conseguir vender os papéis, trocar entre si, né? Por quê? Porque o mercado começou a preferir o quê? Tá aqui a resposta, pré-fixado. Então, as instituições financeiras que tinham LFT na mão, pagando aí 1,9 e tal, vai trocar pelo meu pré-fixado aqui, que paga 3%? Não mesmo, mané, não mesmo. Então tu vai ter que me dar um desconto bom aí. Aí a taxa começou a subir. A taxa começou a subir aqui na LFT, passou para o Tesouro Direto, e isso aí representa o quê? Representa, na verdade, uma pressão do mercado financeiro para que o Banco Central volte a elevar a taxa Selic, tá? Então, isso é a minha visão, tá, gente? Isso é a minha opinião, tá? Eu acho que cada um tem direito a ter a sua opinião, mas eu estou mostrando para vocês a realidade dos fatos. Eu estou mostrando para vocês que essas instituições, esses tubarões, esses grandes bancos, eles não rasgam dinheiro, mas pode ter certeza que isso eles não vão fazer, tá? E assim, ó, não... E agora é claro, né? A gente vai ver assim um portal aí de informações que tem interesse secundário, por quê? Porque vende esses produtos, ganha comissões vendendo esses produtos. Quais produtos? Produtos financeiros de bancos, entre outros, tá? Então, quer dizer, fica difícil de acreditar. A minha visão pessoal, individual é o seguinte: o Tesouro tem muita gente com know-how poderoso lá dentro. Tanto que eles sabem o que o mercado compra e o que o mercado não compra, certo? E eles sabem se adequar direitinho ao mercado. Eles sabem a taxa que o mercado vai comprar, tanto que eles lançam. Na outra semana eles lançaram 1 milhão de papéis em pré-fixado com juros, o mercado comprou tudo, agora eles botaram menos. Eles é que estão regulando o mercado, não é o mercado que está mandando no Tesouro, é o Tesouro que está regulando o mercado. Só que acontecem essas idiosincrasias, esses gritos alucinados, me dá mais taxa, me dá mais taxa, me dá mais taxa. Aí o Tesouro vai ver, meu Deus do céu, os caras estão gritando lá que querem o aumento da Selic, então vamos dar para eles um escudinho aqui, que é o Selic 22, que ano que vem eles ficam calmos, porque ele não vai oscilar gritantemente como uma LFT longa, oscila, e vai oscilar pouquinho ou quase nada, e vai garantir o CDI, como foi o caso da LFT 21,
que a gente mostrou aqui para vocês e deu toda a explicação. Tá, pessoal? Então, assim, ó, resumo do leilão. Então, o que eu achei desse volume financeiro? Eu achei pequeno, tá? Achei pequeno, aí em média de 2 bilhões de reais em cada prazo. Eu acho que os bancos, fundos, enfim, compraram o que precisavam, e acho que nos próximos leilões, essa LFT 22 acho que não vai vender muito não, acho que não vai vingar, tá? Então a gente vai vender talvez um pouco ali, vai vender os trocados e depois vai cair no zero, como foi com a LFT 23. Mas assim, o ano já está acabando, né? Outubro, novembro, dezembro. Daqui a pouco, em janeiro, eles vão trocar isso aqui de novo. Então vamos ver o que acontece. Na série, gente, do Tesouro em 5 minutos, eu dou ali a minha opinião do que eu acho que pode mudar o ano que vem. Eu acho que é o vídeo 20. É o vídeo 20 e tantos, tá? Desculpa, eu não me lembro de cabeça. Mas eu faço esse comentário. Volume expressivo em LTN. Destacando que a taxa está subindo, mas ainda a Selic implícita ainda não passou de 2,75, tá a mesma coisa que no leilão anterior. E quanto à abertura do nosso vídeo, que foi o primeiro leilão na semana, na terça-feira, dia 13, o que nós tivemos ali? Nós tivemos um volume interessante, quase 4 bi, e chama muito atenção o prazo do 25, né, da NTNB 25, e que nós temos uma NTNB com uma taxa muito mais interessante, que é o 26, com uma taxa aí batendo quase 3%, e aqui eles estão com 2,28 ainda, né? Então, quer dizer, o Tesouro está muito melhor nesse papel aqui. Mas nas NTNFs não, né? Porque nas NTNFs eles já tiveram 8% aqui, o nosso chegou a 7,94, alguma coisa assim, mas não chegou a 7,96 também. E não chegou nem perto do DI Futuro 31, que chegou a 8,3, né? Então, nesse aqui o Tesouro perde, mas nas NTNBs, que é o que a gente gosta, porque protege da inflação, a gente ganha num prazo muito legal, que é o Tesouro IPCA+, 2026. Tá certo, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.